Para quem não me conhece, eu me apresento. Eu sou Oswaldo de Camargo e tenho um prazer muito grande de estar falando a respeito de literatura negra. O que me leva a falar a respeito disso com bastante entusiasmo e com uma certa paixão até. Eu sou jornalista, escritor, eu tenho 11 livros publicados. Está saindo agora um outro livro meu, chamado Negro Disfarce. E eu quero falar a respeito de uma pergunta que me fizeram quando me convidaram para participar deste grupo em que está meu filho Maurício, e o Cuba e outros amigos meus, sobre literatura negra. Mas a pergunta que me fizeram, que é o ponto maior desse encontro, é por que literatura negra e não se fala em literatura branca? Olha, esse nome, literatura negra, é muito importante. É muito importante porque o negro tem uma história no Brasil. O negro está no Brasil pelo menos desde 1530. Mas veio numa situação de escravidão, de servitude, sem fala, sendo seu corpo uma ferramenta para plantações, para colheitas. Não se via nele, de fato, um ser semelhante, com a mesma altura, com a mesma transcendência, com a mesma beleza do homem branco. Esse foi o fator da escravidão. A escravidão, ela desumaniza, esse é o grande drama. A escravidão não pode ver a alma da pessoa. Se enxergar também a alma, já não é mais escravidão. A literatura negra, quer dizer, literatura de negro, feita por negros, falando da sua realidade, da sua história, do seu pensamento, do que ele espera para o futuro, é uma das ferramentas maiores, melhores, para tentar remediar, consertar isso que está aqui. É fácil perceber que o Brasil não é um país muito igual, não. Basta olhar aí as periferias, as prisões, olhar aí os bairros onde existe uma nítida separação entre os que têm, às vezes muito, e os que não têm nada. Sobretudo agora, em tempos de pandemia, nós estamos notando nas filas pessoas desvalidas, que não têm quase nada. E vamos falar a verdade, o Brasil, com 54% de população negra, nessa população negra está negros, pardos e mulatos, a gente sabe que a parte mais empobrecida, a parte que tem menos participação na democracia é o negro. Eu sou um escritor que tento, sem fazer uma luta de enfrentamento, eu tento com sutileza falar a respeito disso. Então, os meus poemas, meus contos, minhas novelas, eu trato disso, tentando conscientizar não apenas o homem negro, mas também o branco. Eu não escrevo apenas para negros, Deus me livre. O fato de ser negro não abrange todo o ser. Quando a pergunta por que literatura negra, é porque entre as várias experiências que eu tenho como homem, como nascido em Bragança Paulista, como católico, como pai de família, entre as várias experiências que eu tenho sobre as quais eu podia falar, também existe a experiência única de eu ser um homem negro. E eu, apanhador de filhos de café em Bragança Paulista, analfabetos, toda a minha família era analfabeta, eu tive a grande sorte de fugir ao analfabetismo e estudar. Mas eu estudei por causa de uma desgraça familiar, porque eu perdi a mãe com 6 anos, o pai com 7. Eu fui internado em orfanatos, eu aprendi a ler, eu fiz muito esforço, me tornei jornalista e aqui sou escritor. Então, o meu texto ele se baseia muito numa experiência pós-abolição. Todos se lembram, naturalmente, que a abolição foi de 1888.
Mas a abolição foi alguma coisa, em alguns aspectos, até um tanto romântico. Porque era o único país no mundo que tinha ainda escravidão, tinha servitude. Já era tempo de se livrar disso, que era uma nódoa, uma vergonha para o Brasil ser um país que tinha escravos. Então fizeram uma libertação que já tinha sido preparada há muito tempo, que deve ter sido uma das maiores festas, o 13 de maio de 1888, sem dúvida. Foi uma das maiores festas que o país já teve. Pois bem, só que não se providenciou de preparar o mínimo para que esses homens que estariam libertados, né, entre aspas, tivessem condição de prosseguir uma vida, pelo menos com humanidade, com um certo bem-estar, com uma casa, com um emprego. E isso não aconteceu. Não houve providências para que isso acontecesse. E a consequência nós estamos vendo hoje. Né? Quando você olha esse número enorme de negros, entre os 54% da população que estão em carência, é consequência de uma posição mal feita. E não é à toa que um poeta, um grande poeta, amigo meu, está hoje com 93 anos, que é o Carlos de Assumpção, ele fala, né? A liberdade que me deram foi um cavalo de Troia. Havia serpentes futuras debaixo do manto de entusiasmo. Então, na verdade, a literatura que o preto faz, que o negro faz, é uma literatura, pelo menos eu penso assim, na minha literatura, é para corrigir alguns passos mal dados pelo país. Um dos piores passos que o Brasil deu foi fazer uma libertação sem preparar. E eu posso falar isso com toda a convicção, porque meus pais foram consequência. Meu pai nasceu 12 anos após a abolição. Então, eu, que ia apanhar café com eles quando era pequeno, eu vi muito bem o que era pós-abolição no interior. Pelo menos na minha terra, em Bragança, na região, em Campinas, em Jundiaí, em Limeira. Era a mesma coisa. Agora, eu tenho a sorte de ter uma ferramenta que é a literatura. E um dos poemas que eu uso mais para mostrar isso, que está nessa antologia aqui, Luz e Breu, antologia que tem os poemas meus, eu não sou apenas poeta, eu também escrevo contos, novelas. Então, o poema meu mais declamado, mais conhecido, é Em Maio, que é uma crítica ao 13 de maio. 13 de maio hoje se tornou uma data para reflexão, não mais para louvores. Antigamente era até feriado, década de 30, 40, pouco antes até, o 13 de maio era um feriado, era festejado por negros, por brancos, nas escolas. Depois, com o tempo, foi perdendo a sua importância, até que no século passado, a partir de 1970 por aí, começaram a aparecer movimentos para mostrar a falácia que o 13 de maio foi uma liberdade que não era uma liberdade total. É em torno disso que nós podemos justificar uma literatura negra. Uma literatura em que o preto, ele vê a sua história, ele vê o mundo que o cerca e examina o seu país sobre uma olhada, uma visão de alguém que, apesar de tudo, depois de tanto tempo até hoje, tem um país em que se fala a palavra racismo. Essa palavra racismo é uma palavra que no Brasil, sobretudo, um país misturado, cheio de negros, mulatos, pardos, casamento mistos, tanto, essa palavra racismo devia não existir mais. Devia aqui no Brasil ter aquele pensamento um tanto utópico de um pensador francês,
ele diz o seguinte: só existem duas raças, a boa e a má, em toda parte do mundo, misturadas, espalhadas. Essa devia ser a visão, você olhar a pessoa por dentro. Na minha opinião, o racismo é algo desesperado, irracional, louco, para impedir que o negro mostre a sua alma. A minha visão não é uma visão sociológica, eu não sou sociólogo, eu não sou político, não sou ativista político. Quando me insere no movimento negro, eu aceito com todo prazer. Mas eu estou no movimento negro pela literatura que eu escrevo. Porque também escrever é fazer movimento. É tentar dar informação, tentar mostrar o seu pensamento a respeito do que seria a dignidade para um homem ou para uma mulher. O meu poema mais declamado, um dos mais declamados, mais conhecidos, depois que eu escrevi com 24 anos o meu Grito de Angústia, né, onde eu falo, em que eu escrevo, eu conheço um grito de angústia trovejante, que deve estarrecer todas as minhas amantes que eu tenho de certo. Eu conheço um grito de angústia, e eu posso escrever este grito de angústia, e eu posso berrar este grito de angústia. Quer ouvir? Sou um negro, Senhor. Sou um negro. Eu escrevi isso com 23 anos, quando estava ainda na Associação Cultural do Negro aqui em São Paulo. E eu me espantei muito quando percebi que esse último verso do meu poema, ele tinha repercussão muito séria em muita gente, que se sentia que o fato de ser negro o impedia de participar totalmente das benesses da democracia, da igualdade e do respeito. E o que me dói ainda hoje é que este verso meu que eu escrevi em 1958, vejam só, 58 para 2000 são mais de 60 anos, este verso ele ainda continua sendo válido para muita gente ele é válido. Eu conheço um grito de angústia, e eu posso escrever este grito de angústia, e eu posso berrar este grito de angústia. Quer ouvir? Sou um negro, Senhor, sou um negro. Não é vergonha de ser negro, é ainda perceber que, sendo um país que teve uma revolução em 1889 para trazer a república, a palavra república vem da palavra res, pública, quer dizer, coisa para todo o povo. Mas só que nesta coisa para todo o povo, o negro praticamente não entrou. Então, esta é a reação que a literatura faz. É por isso que a literatura se chama literatura negra. É a literatura que só o negro pode escrever. Não me adianta falar em outros autores ótimos, grandes, maravilhosos, como Jorge Amado e tantos outros que escreveram a respeito do negro, livros muito lidos, e tantos outros. Eles não têm a experiência de ser negro. Eu diria que esses autores podem ser considerados de uma literatura, aqui eu estou dando o nome de negrista. Tem sua importância, sim, por que não? Tem sua importância, mas não é a literatura que vem da veracidade, da totalidade, da realidade de ser um homem ou uma mulher negra nesse país. O meu poema que eu acabei bem dizendo chama-se Em Maio, que já é um poema que faz a crítica ao 13 de maio. Ele foi muito declamado, até hoje ele é declamado. Ele até aparece há um CD do meu amigo chamado Felipe Antunes, um CD muito bonito, que tem violoncelos, tem uma cantora africana também, em que ele pediu que eu falasse esse poema. E saiu muito bom mesmo. E caiu bem dentro do tema que ele traz no CD. O poema se chama Em Maio. Eu escrevi isso há mais de 30 anos.
Já não há mais razão para chamar as lembranças e mostrá-las ao povo em maio. Em maio sopram ventos desatados por mãos de mando, turvam o sentido do que sonhamos. Em maio, uma tal senhora liberdade se alvoroça e desce às praças das bocas entreabertas e começa. Outrora, nas senzalas, os senhores, mas a liberdade que desce às praças, nos meados de maio, pedindo rumores, é uma senhora esquálida, seca, desvalida, e nada sabe de nossa vida. A liberdade que sei é uma menina sem jeito, vem montada no ombro dos moleques, ou se esconde no peito em fogo dos que jamais irão à praça. Na praça, a esperança se encolhe ante o grito: ó bendita liberdade! E esta sorri e se orgulha de verdade do muito que tem feito. O que acontece, estes últimos versos são de pura ironia, né? Ela se orgulha de verdade do muito que tem feito. Quer dizer, a República acha que trouxe para o negro a igualdade, o respeito, mas a verdade é que o Brasil não chegou a esse ponto. Se o Brasil tivesse chegado a esse ponto, nós teríamos um país com muito mais progresso, um país muito melhor para todos, negros e brancos. Na minha opinião, não existe uma questão separada do negro e do branco. É uma questão que diz respeito a todos. E faça-se justiça. A verdade é que nesta luta pela igualdade também apareceu muita gente branca, né? Desde Joaquim Nabuco, desde... o Castro Alves hoje é dado como mestiço. E desde muita gente, desde aí o Florestan Fernandes, sociólogo, o grande Florestan, que faz centenário neste ano, né? Eu tive o prazer de ter um livro prefaciado por ele. Eu sou o único escritor brasileiro que teve um livro prefaciado pelo Florestan Fernandes. Então, houve bastante gente que, de fato, brancas, que se interessaram pela questão. Mas, na verdade, o que existe no Brasil, no geral, o que é trágico, é que existe uma indiferença pela questão negra, até dizendo que ela não existe. Esse é um dos grandes dramas. E eu cito de novo, a indiferença é o sono da alma. A indiferença é muito perigosa. Por quê? A pessoa indiferente, ela não tem noção dos malefícios da indiferença. Ele paga seus impostos, educa bem os filhos, muitas vezes mora numa casa razoável, até mora bem, come bem, está contente consigo mesmo, não pratica mal contra ninguém, mas ele é indiferente. Ele não vai se voltar para ver o que está acontecendo com o outro. Ele vai prosseguir assim até o fim da vida. Eu digo mais até, é até possível que um racista ele chegue a perceber os malefícios do que ele faz. Ou porque alguém chamou atenção, ou porque ele percebeu os efeitos maléficos de ser racista. Mas o indiferente é muito difícil dele mudar. Ele vai à igreja, ele reza, ele se vê como uma pessoa boa, mas ele é indiferente. Eu digo mais como católico até, a indiferença ela não está no Evangelho, não. A indiferença não está, por exemplo, na parábola do filho pródigo, em que um passa, olha, e esse era bom. Em Jerusalém, ele era sacerdote, ele cumpria todos os seus deveres, mas ele passou perto daquela pessoa caída, ferida pelos ladrões, e não fez nada. Aí chega um samaritano
que eram as pessoas ruins, que o judeu não gostava dos samaritanos, ele chega, ele se compadece, ergue aquela pessoa do chão, leva para uma hospedaria, paga a hospedagem e diz, se precisar mais de alguma coisa, pode falar comigo. Esse sim, esse não foi indiferente. Os outros, que eram os bons, que eram os que achavam que cumpriam todos os preceitos de Javé, esses foram indiferentes. Eu acho essa parábola extraordinária. E ela serve até hoje para homens e mulheres que querem mudar alguma coisa, não ser indiferente. Pois bem, a literatura ela traz tudo isso. Eu tenho livros, eu tenho poemas, tenho contos, em que, escondidamente, debaixo de uma procura estética, eu trato desse aspecto. Só que eu tenho um rumo. Eu quero mostrar, sobretudo, a questão do negro. O que aconteceu com o negro depois da abolição? Por que a situação do negro hoje é esta que nós vemos? Por que as cadeias têm tanta gente negra que vai, ou porque foi pego com droga, ou porque virou bandido, etc. Não vamos agora inocentar todas as pessoas, mas uma boa parte da vida e dos desencontros de muita gente negra foi porque o país não teve o cuidado de os inserir nos benefícios, nas belezas que devia ter a democracia. Há um outro poema meu que eu falo, que foi musicado pelo meu filho, que é o Marcos Mullenbaum. Ele fez uma música para esse poema que eu escrevi de madrugada e que já foi traduzido para o alemão. Eu tenho bastante coisa traduzida na Alemanha, eu tenho nas Antilhas, eu tenho poemas meus que viraram música na Alemanha. Mas esse daqui, especialmente, eu gosto dele, que eu escrevi de madrugada, numa noite de muita angústia. Eu escrevi à porta de um prédio aí na Consolação, às 3 da manhã. Como quem... Então, o meu poema tem o nome de... Antigamente, eu dediquei a uma escritora muito querida, uma contista, amigo de um poeta que me influenciou muito, chamado Rui Apocalipse. Eu escrevi, dediquei à memória dela. É uma canção, na verdade. E começa assim, eu vou ler uma parte, pelo menos, talvez todo. Vou ver o que eu consigo ler aqui, devido a uma questão de tempo até. Como quem quer cantar, mas não canta. Como quem quer falar, mas se cala. Eu venho fazendo escala no porto de muita mágoa. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual é o chão que resvala se o passo da gente pesa. Hoje que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa, eu estou cavando no fundo da ventania, no fundo da tempestade, no fundo do pão dormido, no fundo de uma metade, no fundo do desamor, no fundo da noite longa, meu bolso profundo abriga o corpo de muita sombra. Como quem quer cantar, mas não canta. Como quem quer falar, mas se cala. Eu venho fazendo escala no porto de muita mágoa. Tentei viajar-me longe, sem van bagagem, sem mala. Ficou-me dentro, junto do rosto, a parede de minha sala. Borrões de sombras antigas, o relembrar pegajoso, o meu sofrer de mim mesmo e as vestes de umas cantigas.
Antigamente eu morria. Antigamente eu amava. Antigamente eu sabia qual é o chão que resvala se o passo da gente peça. Hoje, que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa. Eu cavo sempre no fundo. A pergunta sobre por que literatura negra, eu tento responder isto que eu vou dizer agora. Por quê? A despeito de nós estarmos em uma democracia, a história do negro brasileiro ela transcorreu praticamente à parte das conquistas da democracia, da igualdade, do respeito. O escritor ele tem de ter consciência do que se passa na sua história, na história do seu país. E ele, geralmente, ele tenta influenciar nessa história. Como fez o Castro Alves. Castro Alves, quando escreveu Navio Negreiro e Vozes da África, o que ele estava fazendo? Ele estava com seu gênio colaborando para que a abolição chegasse o mais rápido possível. Solano Trindade, o grande poeta Solano Trindade, que quer ser chamado e merece ser chamado o poeta do povo. O que ele faz com seus poemas? Além de trazer a beleza, porque primeiramente você tem de ter, não basta escrever versos, tem de ter uma beleza que cativa, que faz amar aquele texto. É exatamente esse ingrediente que vai fazer com que você pense aquela realidade que o poeta está olhando, está avistando, está analisando, está cantando, ou está criticando, como eu fiz com o meu poema em maio. Não, já não há mais razão para chamar das lembranças e mostrá-las ao povo em maio. Não há mesmo. Hoje o que está valendo é o 20 de novembro. O 20 de novembro foi uma conquista de pretos em Porto Alegre. Entre eles, quem teve a ideia foi um amigo meu, o poeta Oliveira Silveira, um grande poeta, por sinal. Então, literatura negra, somente o negro pode fazer uma literatura chamada negra, porque só ele não apenas sabe, porque o branco também sabe da história, mas quem vive as consequências de uma história mal feita é o próprio negro. E, por sinal, no meu caso, eu, filho de apanhadores de café, em Bragança Paulista, uma cidade muito desigual, uma cidade onde havia uma certa nata da população, que eram os coronéis, que eram os donos de fazendas, que eram os que teriam nome nas ruas, etc. E do outro lado, naquelas fazendas ali circunvizinhas, aquele povão que não usava sapato, que não aprendia a ler. Aliás, por falar em aprender a ler, a maior companheira da desgraça, podemos dizer, do preto, foi o analfabetismo. Se o negro tivesse aprendido a ler, a história dele seria outra, mas ele não aprendeu a ler. Então você veja, a literatura negra é para contextos de literatura, seja ele poemas, sejam contos, versar em torno disso tudo. E só ele pode fazer porque ele é que tem essa experiência, ele que é o negro. Ele que dorme consigo mesmo, ele que sabe de si, da sua família. Então, e ele assume isso como missão. Como fez, afinal, vamos dizer, como fez o Lima Barreto, como fez o Cruz de Souza, e tantos outros autores que fizeram isso. Grandes autores, por sinal. O fato de eu tratar de uma literatura que possa ter o nome de literatura negra,
não vai em nada diminuir a importância do meu texto. Se ele for um texto que sai de uma realidade, se ele for de uma realidade, de uma naturalidade desse viver do autor negro. E isso tudo, essa literatura negra, hoje eu percebo com muito prazer que ela está cercada de uma beleza também da apresentação dos textos. Hoje em dia, hoje as ilustrações, as capas dos livros, o cuidado para que o livro se desenvolva nas vitrinas em pé de igualdade é muito grande. O ciclo contínuo que tem editado tem feito livros muito bonitos. Esse livro meu agora, aí, novo, que vai ser lançado em Brasília, ou foi lançado em Brasília dia 17, é um livro muito bonito. E essa beleza, ela se casa, essa beleza do desenho do artista, no meu caso o artista é o João Pinheiro, ela se casa muito bem com o texto. Quer dizer, o próprio desenho ajuda a fala do texto. Então, note bem, literatura negra é uma literatura que, junto com outras experiências que eu tenho na minha vida, de ser homem, ser católico, ser bragantino, ser pai de família, entre essas experiências eu vou escolher também uma experiência que me toca muito, que é a experiência de eu ser um homem negro. Se for uma mulher como a Conceição Evaristo, que hoje está ganhando uma fama, está tendo livros traduzidos em várias línguas, etc. Se for uma mulher, mesma coisa. Ela vai trazer a experiência de ela ser uma mulher negra. Isso não quer dizer que tudo aquilo que eu escreva, ela poderá ser chamada de literatura negra. Eu escrevo muita coisa que saiu do pensamento de um negro, mas não teve a intenção de trazer para o pensamento, para a reflexão ou para o gosto apelistético a questão ligada ao negro. Agora, há um outro fenômeno muito interessante, algo muito interessante, é que nem sempre o autor negro ele é explícito, quer dizer, ele é claro o que ele está falando. Eu vou dar apenas um exemplo. A cor escurecida do Francisco Taviano no século XIX, que foi um mulato, digamos, um pardo ou um mulato, que teve altos cargos, foi embaixador, foi um jornalista respeitado, foi também poeta. A sociedade brasileira, devido ao seu êxito social, jamais o colocaria como preto. Que, como falei já numa palestra, em certa ocasião, no Sesc da Paulista, em alguns aspectos o êxito acaba embranquecendo o indivíduo. A nossa sociedade brasileira ela tem dificuldade em aceitar como preto, no geral, não estou falando que é sempre, de aceitar um preto com êxito. Aceitar como preto uma pessoa de êxito. O êxito acaba desviando o olhar dele para essa pessoa como preta. Aconteceu a questão do Francisco Taviano. A sociedade da época não via o Taviano como um mulato. No entanto, eu tenho um livro, uma antologia, chamada Antologia, está em espanhol. Antologia da Poesia Afro-Brasileira. Junto com Luiz Gama, Cruz de Souza, Silva Alvarenga, que foram pardos ou mulatos, eles colocaram Francisco Taviano, sendo que na obra dele não existe um verso que possa ser chamado de literatura negra. A pergunta que eu faço é essa: por que colocaram Francisco Taviano? Pela sua cor. Porque ele era um mulato. Então eu só quero dizer isto. A cor
para um autor negro, ou autor mulato ou pardo, acaba sendo também uma espécie de fala, que é o que se dá também com Alta de Souza. Só que no caso de Alta de Souza era mais escura que o Francisco Tatiano. Alta de Souza tinha a minha cor, morreu com 24 anos, é considerada um dos cumes, dos pontos mais altos da poesia mística no Brasil, a Alta de Souza. Mas a Alta de Souza é vista como uma autora de literatura negra pela sua cor, apesar de na obra dela não existir explicitamente a questão da cor. Isso é muito fascinante. Isso mostra também o que é o Brasil. O Brasil é uma mistura enorme, não apenas na questão social, mas também na questão espiritual. Então, esta é a literatura negra, literatura feita por negro, em que ele escolheu, entre os muitos temas de que ele poderia tratar, ele escolheu a questão de ser um negro. O verso mais importante que eu acho naquilo que eu venho escrevendo está num poema que eu escrevi quando eu tinha 23 anos. Então, este verso, ele está no meu livro, que vai ser no meu livro chamado Um Homem Tenta Ser Anjo. Esse verso, eu gosto de citá-lo porque ele traduz bem a situação do negro intelectual, do negro artista, do negro músico, do Milton Nascimento, do Djavan, dos poetas, e todos eles, Ney Lopes, todos cabem neste verso, quando se olha a cor que eles têm. Mas minha alma mostrou-se inesperadamente e fugiu sobre o negror do meu corpo. Eu explico, antes de terminar, eu vou explicar por quê. A minha alma mostrou-se, muito não esperava isso não, muita gente do país não esperava. A minha alma mostrou-se sobre a escuridão do meu corpo. Toda a questão é mostrar a alma. Eu repito o que eu falei sobre o racismo. O racismo é algo irracional, louco, para que o negro não mostre a sua alma. A literatura no Brasil, literatura negra, é uma das mais importantes manifestações da alma do negro brasileiro. Muito obrigado.